Paz e graça, povo de Deus, tudo bom? Estamos de volta aqui com o nosso episódio, nosso AngularCast. E você aí que já nos acompanha nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, aproveita, faça a sua inscrição, siga lá, @AngularCast no Instagram, temos no Spotify também. Então são testemunhos poderosos, conversas edificadoras com homens e mulheres de Deus aqui nesse podcast. E hoje estamos com uma convidada especial. Olha, foi difícil, viu? Tentamos várias vezes, mas graças a Deus deu certo. A nossa irmã em Cristo Jesus, Gardênia Palácio, tem um projeto poderoso com as mulheres. Seja bem-vinda, Gardênia. Bom dia, pastor. Muito obrigada pelo convite, né? Não foi fácil a gente ajustar aí as agendas, mas agora deu certo. Não acho que é tudo no tempo de Deus, né? É E verdade. agora deu certo e eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Glória a Deus. Quando a gente traz um convidado pela primeira vez, Gardênia, a gente sempre gosta de ouvir um pouco da história desse convidado, de como foi esse processo de conhecer Jesus, de aceitar Jesus, voltar para os braços de Jesus em alguns casos. E no seu caso, como foi essa história sua com Jesus? Foi uma história que começou desde o início, foi voltando? Como foi? Conta pra gente um pouco, porque às vezes o nosso testemunho, ele edifica, ele fala muito. Verdade. E você tem um projeto com mulheres poderoso. E talvez algumas mulheres hoje estão assistindo você aqui e se identificam com esse testemunho. Como Amém. foi? Amém. Então, eu nasci num lar cristão evangélico, né? Com uma avó muito forte em Deus, uma mulher muito cheia do poder de Deus, uma mulher cheia da palavra, né, que estava ali sempre na nossa casa, nos ensinando, nos colocando, né, no caminho ali do Senhor. Desde criança eu ouvi a palavra do Senhor. E foi algo que foi muito forjado dentro de mim, essa palavra, foi muito enxertada dentro de mim, né? Minha mãe, todo mundo ali, né? Mas chega um momento da nossa história que a gente acha que pode caminhar sozinha, caminhar sem A Jesus. A independência. independência, né? Você aqui naquela coisa da sua juventude, você olha lá e vê alguém fazendo alguma coisa, você quer fazer também, né? Muita Sim. curiosidade, né? Uma menina criada com muito cercada de muito cuidado, de muita proteção. Então, eu achava que aquilo ali me sufocava e eu queria fazer como as minhas amigas, Sim. né? Sair, brincar, me divertir, né? E a gente foi por esse caminho. Eu fui por esse caminho, né? Eu sempre digo que eu estava, mas resolvi sair, mas voltei, né? Amém. Amém, graças a A Deus. curiosidade de querer experimentar outras coisas Pois te é, fez te afastar. fez eu me afastar dos caminhos do Senhor. Eu me afastei, né? Vivi histórias, né? Vivi muitas histórias aí longe do Senhor. Fui muito machucada, né? Fui muito machucada, mas eu aprendi algo, né? Que é sobre escolhas, né? Tudo que eu passei na minha vida, todos os meus machucados, né? Foram escolhas minhas, né? O Senhor estava ali me instruindo na sua palavra sobre o que era para eu viver. Eu não quis, eu escolhi outras coisas. Por isso, a gente vai andando e vai passando pelo que não era para passar. E é como eu sempre digo, passei, né? Passei, mas o que estava dentro de mim fez toda a diferença. Aquela semente lá da Aquela vovó. semente da vovó foi algo poderoso. Mas uma coisa muito forte que acontece, que eu sempre falo para as pessoas, é sobre quando você está em pecado, mas que você conhece a Jesus. Eu acho que é pior do que tudo na vida. É porque é como se você não pecasse, não tivesse alegria no No pecado. pecado, exatamente. Mas você queria estar ali, fazendo aquilo, Você não mas peca mais em paz. não peca em paz, É é isso mais ou mesmo, menos é isso. mais ou menos isso, né? Mas eu digo que uma vez marcada, o Senhor Glória a vai lhe Deus. achar, né? Vai lhe achar e vai lhe trazer de volta, e foi isso que aconteceu. Eu voltei num momento muito duro, né? Esse momento de volta, qual foi esse momento assim que fazer que nem um filho pródigo, né? Você cai em si. Você disse, rapaz, eu tenho que voltar para casa de papai. Então,
Foi depois de toda a minha trajetória, de toda a minha história que eu vivi, né? Um casamento desajustado, né? Muito adultério, né? Muita briga, muita confusão, né? Onde eu sofri muito abuso, né? De todas as formas, né? Abuso emocional muito grande também, né? Muito maior do que os outros abusos, como apanhar, essas Sim, coisas, né? E o abuso emocional, ele é algo que ele é uma prisão mesmo. E você fica tão dependente daquilo que, sim. que às vezes você procura sair, mas você não consegue. E tinha toda uma história, né? Tinha minha filha no meio dessa história. Eu não queria que ela não tivesse nenhuma referência, né, de um pai, né? E aí eu venho nessa caminhada e chega um dia que você diz assim, meu Deus, né? O que é que eu estou fazendo aqui? Sim. O que é que eu estou fazendo aqui? E numa desse tempo, já bem no final, depois de tantas coisas, perdi 3 filhos, né? Por causa dos abalos emocionais que eu vivi, perdi um gêmeos, 2 meninos com 7 meses, depois passaram-se 7 anos, eu perdi uma menina, nasceu com 24 horas que ela tinha nascido, Nascido, ela faleceu. faleceu, né? E isso tudo marcou muito a minha vida, muito a minha vida. E aí eu venho, quando chega um dia, eu estou sozinha no meu apartamento e resolvo, morava num apartamento duplex, e eu resolvo subir, ficar lá na parte onde tinha uma piscina, fui lá para meditar um pouco. Chego lá, ouço umas vozes. Achava que era alguém Falando. falando, porque nesse tempo São Luís não poderia, não tinha prédios acima de 5 andares. Esse meu prédio era 5 andares. E eu vou e procuro olhar. Quando eu vou e olho lá embaixo, eu não vejo A ninguém. senhora vai no No parapeito. parapeito, dou uma olhada, não vejo ninguém, mas ouço uma voz dizer para mim: te joga que passa. Meu Porque eu Deus. estava debaixo de uma dor muito forte. E às vezes a solução para resolver a Para dor, resolver a dor. as pessoas recorrem para isso. Exatamente. Então, quando eu ouço aquela voz, eu achava que era da minha mente. Aí eu torno a ouvir um barulho, volto de novo. Quando eu volto, eu torno a ouvir a mesma história. Te joga que passa. E ali, naquele momento, eu senti um desespero muito grande, Meu né? Deus. Porque aquela voz, ela parece assim que ela te convence, ela quer te convencer. E eu saio correndo, fecho todas as portas, desço, vou para o meu quarto. É como se você tivesse imaginado caindo Caindo, exatamente. e você E se eu fiquei com medo, tocou. exatamente. Aí eu desço, vou lá para o meu quarto, fecho a porta e começo a orar. Ali naquele momento, eu creio que começou tudo, né? Para a minha história de volta, meu caminho. Porque quando eu vou para aquele momento, eu vou muito abalada, eu vou colocando diante de Deus toda a minha história, eu abro a Bíblia, eu busco ali em Uma Gálatas, eu resposta. busco ali tudo a respeito do pecado, falo para Deus que eu não estava ali me tirando de nenhum daqueles pecados, mas que eu não queria mais. Eu queria retornar ao, a minha origem, e a minha origem era nele, Glória a Deus. né? E aí, naquele desespero, eu começo a clamar: Senhor, fala comigo, o que eu devo fazer? Deus, não aguento mais. Eu tenho a minha primeira experiência com a voz de Deus. Eu ouço bradar dentro de mim: eu não me responsabilizo por aquilo que eu não te dei. Ou seja, você estava vivendo algo. Que nunca foi de Deus para minha vida. E aí, às vezes, a gente culpa Deus, né? Deus, né? Mas sabe, pastor, quando eu fui ali para Deus, que eu fui conversar com ele, eu disse isso para ele. Disse: em nenhum momento aqui o senhor tem culpa, a culpada sou eu. Trouxe a minha avó na conversa, eu falei assim: a minha avó me ensinou, a minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou, mas eu quis. Foi escolha minha. Mas eu estou pedindo aqui, estou te fazendo um apelo, Deus, me tira dessa Tem situação. misericórdia de mim. Clamei pela misericórdia de Deus. E aí ele vem, fala isso comigo, mas ao mesmo tempo ele me dá um entendimento do que ele estava querendo que eu fizesse. É como se ele dissesse assim: você já fez tudo,
você já recebeu tudo, Agora é a hora de agora agir. é a hora de agir. Porque tem coisas que a gente acha que Deus que vai fazer. E eu aprendi com isso que tem coisas que Deus não vai fazer por mim. O que ele faz por mim, ele já fez. Ele enviou seu filho, que morreu por mim, pelos meus pecados, que me lavou com o sangue, Amém. né? Que ressuscitou e que vai voltar. Verdade. Esse Deus fez. E quando Deus fez, eu digo assim, ele pegou esse pacotão todo de presente, ele diz assim, está feito. Ou seja, tudo que eu preciso, que eu precisava de coragem, de força, já estava disponível. Eu preciso tomar uma decisão. Eu já tenho disponível a força, eu já tenho disponível, né? E ali eu peço perdão e eu creio que naquele momento Deus começa a fazer a parte dele. E é interessante, assim, Gardênia, que é muito fato que a Bíblia diz, né? Ensina teu filho no caminho que deve andar, pois quando estiver lá velho, quando estiver lá na sua fase adulta, ele não vai esquecer disso. Não vai. A gente não esquece, pastor. E isso que você está nos contando é uma prova viva da importância de semear lá na fase de criança. Sim, sim. Ah, mas se vai ficar, se não vai ficar. Vai ter um momento que a criança vai ter que tomar a sua decisão. Sim. Né? Sim. Como você tomou a sua lá atrás. Mas quando você tiver mais velha, mais madura, essa semente vai ficar ali, ó. Fica. Ela fica latejando. Ela fica pulsando dentro de Pulsando você. dentro da gente. Cada momentinho de erro, Ela ela tá lá, nos lembrando da nossa origem, lembrando de quem somos, lembrando de assim, sai daí, esse lugar não é teu. E aí a decisão de sair é que faz aquela semente começar a germinar. Exatamente. Né? E é interessante você assumir essa responsabilidade. Porque o que a gente às vezes percebe é que as pessoas sabem o que tem que fazer, tem até um entendimento de que esse é o melhor caminho, Sim. mas a atitude, a Bíblia fala, né? Eis que estou à porta e bato. Sim. Se abrires, ou seja, não é Jesus que abre, é a gente que abre, Sim. né? No seu sentido de que o que Deus vai fazer nas nossas vidas precisa que a gente queira. Não é Que a que gente nem deixe, né, ele fazer. não é uma coisa que o cão chega e avança e faz o que tem que ser. Jesus não, Jesus ele é educado. E é interessante você assumir essa responsabilidade e entender sobre essa responsabilidade. Que de fato Jesus já fez tudo que a gente poderia ter feito. Agora é a gente. Agora somos nós. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente escolhe viver. Verdade. Né? E eu tive esse entendimento. Na verdade, minha avó, ela nos levou a um nível de amadurecimento na palavra, que tem coisas que hoje eu vejo as pessoas pregando, ministrando, né? Foi coisas que eu aprendi lá. Quando eu vou abrir um parênteses, né? Quando eu assisti aquele filme Quarto de Guerra, Sim. Eu disse, meu Deus, eu vi ali como minha avó me ensinou, e eu já orava dessa forma. Que bênção. Né? Eu já orava, a minha avó sempre dizia assim, ore a palavra. Quando você ora a palavra, você está orando o que Deus falou. Verdade. E Deus, o que ele fala... Ele é compromissado com aquilo que ele fala. Ele tem compromisso com a sua palavra. Verdade. Né? Então foi uma das coisas que eu aprendi. E isso, nesse momento, pastor, fez toda a diferença na minha vida. Fez toda a diferença na minha vida. Porque eu comecei a buscar quem eu era nessa palavra. Eu comecei a entender que essa palavra estava falando de mim. Sobre ser mais que vencedora. Sobre ser suprida em todas as suas necessidades. Isso tudo foi falando ali para mim. Porque existe uma prisão. Né? Não é fácil sair. Sim. Existe uma prisão emocional. Que eu acho que é a parte mesmo demoníaca. Sabe? Que ele finca lá as suas algemas, as suas correntes, e você precisa ter esse discernimento de que você está presa a uma corrente. E eu tive esse discernimento. Eu acho que naquele momento daquela oração, Deus foi abrindo todo o meu entendimento para eu
eu ver o que eu estava As acontecendo. escamas dos olhos vão caindo. Por isso que hoje eu entendo muitas mulheres. Porque não é fácil sair de um cativeiro de dependência emocional, de dependência financeira. Não é fácil. Sim. Você olha para tudo aquilo que você tem à sua disposição e de repente você pergunta para onde você vai, o que é que você vai ter. Então você precisa de muita coragem para romper isso aqui e recomeçar do zero com Jesus. E muitas vezes ninguém quer sair desse lugar. Essa zona de conforto. Essa zona de conforto, onde você tem tudo. Eu tinha tudo. Eu tinha uma casa, eu tinha motorista, eu tinha carro, eu tinha tudo. Ou seja, um tudo, nada. Né? Porque não adianta você ter tudo e não ter... Um tudo no seu sentido no dos sentido olhos humanos. Humanos, né? Então, não é fácil você romper. Mas naquele dia entrou em mim uma coragem. Uma coragem que... Glória a Deus. Sabe? E você não pensava mais duas vezes? Não pensei mais duas vezes. Mas assim, Gardênia, foi imediato? Não. Não foi imediato. Sim. Mas eu começo a tomar atitudes que eu não tomava antes. Eu disse, eu vou fazer um vestibular. Eu vou fazer uma faculdade. Eu preciso de uma profissão, porque a minha outra, nunca trabalhei, nunca nem sabia de nada sobre pedagogia. Então eu vou aqui procurar uma nova profissão. Eu fui me inscrevi no vestibular do Selma, passei para fisioterapia e fui fazer. Que legal. Fui fazer fisioterapia, mergulhei e tomei uma atitude dentro de casa, porque a gente já estava separado dentro de casa. Já tinha separação de corpos? Já tinha separação de corpos já há um bom tempo. Eu no meu lugarzinho, ele no dele, porque para ele era muito fácil. Ele tinha dentro de casa uma mulher íntegra, porque apesar de eu não ter Jesus, de eu não estar... Havia uma certa moralidade. Havia os meus princípios que eu não quebrava. Sim. Né? E aí ele sabia, ele me conhecia, sabia quem eu era. Sabia que eu jamais faria qualquer coisa que fosse dar um mau exemplo à minha filha. Né? E aí eu começo a fazer minha faculdade e tal. Deus foi começando a mover as coisas. Ele foi político no interior, prefeito no interior, e aí eu tinha um conhecimento muito grande da cidade, porque eu que me movia, tinha um trabalho com as mulheres lá muito forte, então foi feita uma pesquisa, na época a governadora Rosiana fez uma pesquisa, e meu nome sempre estava lá, né? E um dos nossos adversários vai lá onde a governadora fala, ela diz assim, olha, faz aí um encontro aí com a Gardênia e vocês vão ter êxito. E aí eu recebo esse convite para ser vice-prefeito, com ele nessa chapa. E eu fui, e foi uma chapa vencedora, a gente venceu, né? E quando isso foi tudo muito imediato. Aí isso me deu ar. Isso de alguma forma te dá uma moral. Me deu uma moral. Aí eu te dá um senso de que eu posso. Eu estou pronta para sair. Não vou sair à toa. Não vou sair para dependência do meu pai de novo, né? Eu agora tenho um lugar onde eu vou trabalhar. Mas eu volto para a casa dos meus pais, com a minha filha. Mas eu volto, né? E aí tem toda uma história da minha vida de novo e tudo. A gente vai, luta, ganha eleição, né? E eu faço uma oração. Nesse dia, eu pedi para Deus que ele me quebrasse e me fizesse de novo. Oração perigosa. Perigosa. É uma oração perigosa. Perigosa. Eu digo que é oração para corajoso, né? E aí eu faço essa oração, como diz, né? Coincidência ou não, logo depois eu sofro um acidente, onde a minha filha foi toda quebrada. E eu tive... Acidente de carro. Acidente de carro. Eu tive um acidente de carro, com a minha filha dentro, meu motorista, que veio a falecer. Foi muito grave. Né? Pelo que você está contando, o motorista faleceu, sua filha ficou toda quebrada. E a Juliana foi dada como morta.
também. Então, ela, de certa forma, ela também morreu. Morreu. Ela foi tirada do carro, jogada no asfalto. E a senhora não teve... Eu não tive, eu não tive noção do que estava acontecendo. Eu vim ter noção do que eu tinha sofrido um acidente porque alguém veio me abraçar. E eu disse, o que aconteceu? Aí eu só vi alguém pegar e jogar minha filha no asfalto. Meu Deus, é Juliana! E começo a gritar ali. Aí essa pessoa me abraçou e disse assim, seja forte. Aí eu pego ela no chão. Só que eu tô toda quebrada, mas por causa da Da dor, adrenalina e ver a filha ali, não sentiu não nada. senti nada. Aí eu pego Juliana, boto no meu colo, começo a gritar e pulso e nada, porque como fisioterapeuta, né? Sim, você Eu já vou tinha uma lá, já tinha uma noção. noção. Quando eu olho para o pé da minha filha, só estava na fíbula. Eu vi todos os ossinhos quebrados no asfalto, assim, perto do pé dela, né? Aí eu, naquela coisa, pego um pano que estava assim no chão, não sei o que era, e trago o pé dela junto e amarro ali. Faz uma Aí as pessoas emenda. me tirando, querendo me tirar de cima dela, né? Eu disse, não tiro, não me tiram daqui, me deixem. Aí eu abraço ela e começo. Aí ali, naquele asfalto, eu digo para Deus, começa aqui a minha história contigo. Me dá uma chance. Aí eu olho para o céu e digo, Senhor, me dá uma chance. Só que quando eu digo, Senhor, me dá uma chance, veio algo dentro de mim, eu olho para minha filha, boto a mão nela e digo, diabo, tire as mãos dela agora. Tire as mãos dela. Você não tem autoridade para levar a vida da minha filha. Ela é do Senhor Jesus. Porque a gente já tinha confessado de novo, já tinha voltado para os caminhos. Já tinha feito oração, já estava naquele processo. Estava no processo de voltar a mergulhar na palavra. Se apaixonar de novo. De se apaixonar de novo, né? E aí eu começo a repreender espírito de morte. E começo a clamar pelo espírito de vida. Eu começo a dizer, Jesus, Jesus volta. Jesus volta. Vem aqui, Jesus. Traz a vida dela de volta, Jesus. Tu és dono dela. Eu começo a gritar. Se só me perguntar quanto tempo eu fiquei, não sei. Só lhe digo que Jesus... o acidente foi 7h30 da manhã, mais ou menos, eram umas 9 horas. Quando eu ouço algo assim, ó. Desse jeito. Isso é. E esse som eu sei fazer porque ele soa até hoje na minha mente. Marcou. Ele marcou. Aí eu orando, aí eu ouço aquele, eu olho para ela e quando eu vejo ela ainda de olho fechado, aí eu vejo aqui nela um movimento. Aí ela toma aquele fôlego. Aí ela olha para mim, a primeira frase que ela diz: mãe, eu não vou morrer. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí eu comecei a glorificar o Senhor no meio do asfalto. Aí todo mundo ali curioso, olhando. E ela volta. Aí eu, Juliana, ela, mãe, calma, eu não vou morrer. Bom, aí já tinha ambulância. Aí foi que eu comecei a perceber, na hora de eu me movimentar, que você começou a sentir. Eu percebi, eu quebrei 8 costelas. Eu quebrei pé, eu quebrei joelho. Eu tive isso aqui, acho que na hora que eu saquei do carro, acho que isso aqui passou no asfalto. Então, você estava toda meus quebrada dentes também. todo aqui na frente mole, né? Então assim, aí foi que eu percebi que o sangue, né? Aí eu pego, boto ela dentro da ambulância, a mulher do prefeito, porque o meu carro vinha na frente do carro do prefeito. A gente ia para uma celebração lá. Agenda política. É uma agenda. E aí a mulher dele diz, eu vou com ela. Aí eu digo assim, por favor, leva a minha filha. Eu vou ver, eu só saio daqui depois que eu ver o meu motorista. Cadê ele? Aí foi que alguém me abraçou e disse, não, o Sérgio não sobreviveu. Aí eu fiquei louca. Eu disse, então eu não saio daqui. Eu vou primeiro olhar ele. Aí, como eu vi que a minha filha estava bem, eu descansei no Senhor e botei ela na ambulância e ela foi. Nisso eu corro, eles me colocam no carro e me levam para o hospital. Quando eu chego no hospital, o médico disse para mim, olha, não tem nada mais para fazer pelo seu motorista. Mas eu preciso vê-lo. Aí eu fui lá onde ele estava, né? Tudo. Vi, pedi que alguém tomasse conta. O prefeito estava comigo, o meu prefeito, e ele disse,
eu já arrumei tudo, não te preocupa, vamos embora, tu precisa de um hospital. Aí o médico veio, aí ele disse assim, fale com ela, doutor. Aí ele disse, olha, a senhora precisa isso, ela precisa fazer Um um raio-x, uma raio-x, ver se não tomografia, tem nada aí que possa gerar uma uma hemorragia, sequela, né? isso. Aí eu, tá bom, tá bom. Pronto. Só que a duração desse tempo entre a minha filha sair e eu ficar para resolver deu mais ou menos 50 minutos, 1 hora. Então, eu estava a 2 horas de São Luís. Então, ela já tinha 1 hora a caminho na minha frente. Quando a gente sai, que a estrada começa a pegar sinal, o pai dela começa a perguntar para mim: cadê minha filha? Cadê minha filha? Cadê minha filha? Aí eu disse: tá chegando, tá chegando. Pronto, fiquei um bom tempo sem. Quando eu chego em Barcabeira, Na entrada de São Luís na ali, entrada de São Luís, o telefone toca de novo. Ou seja, eu chegando em Barcabeira era o tempo que ela estava ela chegando. já devia estar no Já estava no hospital. hospital. Ele liga: até agora minha filha não chegou. Ela morreu. Alguém deixou ela em algum hospital. Aí eu: ela está chegando. Aguarde. Desliguei o celular. Aí dentro do carro eu disse: diabo, você não vai trazer medo no meu coração, porque meu coração acelerou, Claro, né? Aí eu disse: normal, uma a situação como obra que Deus começou naquele asfalto, ele vai terminar. Aí vim embora. Quando eu chego, que eu entro no carro, tá São Luís inteiro ali. As amigas de faculdade, parentes, minha mãe que soube pelo jornal, né, de manhã, já foi dando no jornal. Foi um desespero. Ele veio: cadê Juliana? Eu disse: Juliana já chegou. Não, Juliana não chegou. Aí, pastor, aquilo me deu assim uma ânsia de vômito, sabe? Assim, ansiedade. essa ansiedade, eu respirei fundo e eu disse: Ela não teve um ataque vou, de ansiedade aí. digo, não vou ceder, diabo. Tu quer que eu me desespere? Eu não vou ceder. Fiquei calada. Digo: Senhor, tu tá no controle. Quando eu olho para cima, assim, que na época era antiga ainda, tinha um parapeito, né? Da entrada do hospital, que era de frente para a rua. Eu vejo a ambulância passar. A senhora ainda chegou primeiro que ela. Cheguei primeiro que ela. E aí, quando a ambulância chega, se é ela, todo mundo correu. Quando eu abro a porta da ambulância, ela tá: cada vez que a minha fé é provada. Aleluia. Ela veio cantando de lá, que a menina disse, até aqui. Por que pararam? Porque ela teve falta de ar e foram buscar oxigênio para ela. Nisso, já estava o doutor Valadão, o cirurgião, todo mundo aguardando ela. Quando chega, já leva ela correndo para fazer a Os exames. os exames, tomografia. Tomografia. E estava já uma amiga minha, médica, já acompanha a Juliana. Uhum. E aí foi constatado que ela estava com hemorragia interna. Aí o médico faz a pergunta: por que ela viaja 3 horas de relógio e não morreu? Porque uma hemorragia interna mata, choca a pessoa. Eu não tenho muita noção, né? mas pelo aquilo que a gente Que acompanha houve, né? aí, Aí eu disse: pode ir. Aí ele veio conversar comigo. Se eu vou operar sua filha, mas eu não sei o que vai o resultado. Eu digo: vá, porque o resultado é positivo. Deus não vai fazer nada impossível. Aí eu comecei a usar as palavras para combater os as prognósticos que eram os informações. piores possíveis. Aí eu mandei minha amiga acompanhar. E ela me conta que quando ele abriu a minha filha, ele saiu uma frase da boca que diz assim: isso é coisa do além. Quando ele abriu a minha filha, ele disse que é como se tivesse uma mão Segurando todo segurando o sangue que estava no baço. Meu Deus. Não caiu uma gota No pro abdômen dela. E aí ele começa a cirurgia, faz a cirurgia. No outro dia, nesse mesmo dia, o cirurgião olha o pé dela, veio conversar comigo que tinha que refazer o pé com placas de titânio, parafusos, e que ela ia ficar manca, que ela não ia poder andar. Ela quebrou quadril, quebrou cóccix, quebrou pubis, quebrou perna, quebrou tudo. Tudo que o senhor imaginar. Daqui para cá, ela da quebrou. cintura para baixo. E o vidro do carro entrou, tudo que quebrou entrou no braço dela. Ela fez 196 pontos aqui, e no dia do casamento dela, 2 anos depois do acidente, ela botou um pedaço de vidro. No dia do casamento, ela se arrumando,
ela sentiu uma coisa, inchou, de repente, Tirou o vidro. tirou o último vidro que ficou no corpo dela. E aí a gente começa, e eles dizendo todas essas coisas, minha filha não poderia ter filhos, eu vou acelerar um pouquinho aqui, minha filha não podia ter filhos, aquela coisa toda. E aí a gente vai para casa, não pôde voltar para o meu apartamento, porque eu estava em outro apartamento, um apartamento que o elevador muito pequeno, a maca não dava, ela não podia sentar, fomos para a casa da minha irmã, que foi quem me ajudou junto com meu cunhado a cuidar dela. E aí ela me pede para fazer um culto de ação de graças. Sua filha. Depois de 2 meses. Eu disse, não, vambora, tu espera tu ver como é que tu vai te comportar para te sentar. Ela, mãe, marque tudo. Aí nós marcamos. No dia do culto, ela já foi sentada numa cadeira de rodas. Olha aí. Não podia botar o pé no chão, mas foi, né, o pé o tempo todo. Quando ela começa todo um processo acelerado de voltar a andar. Ela voltou a andar. Com 1 ano, o pé ficou muito inchado. Eu liguei para o médico, ela traz ela aqui, porque talvez o parafuso tenha folgado, alguma coisa assim, vai ter que operar para refazer tudo de novo. Tá bom. Quando eu chego lá, ele manda fazer um raio-x. Aí ela vem, quando ele vem com o raio-x, ele disse, olha aqui. Aí eu falei, fisioterapeuta, né? Eu falei, eu não estou entendendo nada, eu só quero saber o que está acontecendo com o pé da minha filha. Ele disse, eu não sei o que aconteceu, mas eu opero tua filha sexta-feira. Eu preciso tirar as placas e os parafusos, porque os ossos voltaram para o lugar. Eita, Deus poderoso. Não é lindo isso? Não, é uma história... Ah, meu Deus, eu sou muito apaixonada por esse Deus, pastor. Eu sei o que ele fez comigo. E aí, sexta-feira ela entra no centro cirúrgico, tira tudo, ela não tem nada. Ela não ficou com nada. Não ficou manca, não ficou nada. Hoje eu tenho 2 netos. Olha né? aí. Para contrariar a história de que ela não podia ter filhos, né? Os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Nem olho viu, nem ouvido ouviu aquilo que Deus separou para os seus. E isso marca, de fato, o meu mergulho em Deus. Aí eu faço uma outra oração depois de tudo isso, quando eu já começo a me envolver na igreja. Aí a senhora começa agora a ter noção das orações. Aí agora eu começo a ter noção das orações. Aí eu digo, nunca mais, né? Outro dia eu estava ouvindo uma música, aí, Senhor, quebra meu vaso. Eu disse, não quero mais quebrar vaso nenhum. Tá tudo meu, enche meu vaso, Senhor. Não quebre mais. Mas eu entendi. Né? Eu disse, enche o meu vaso, não quebro mais, tá tudo certo. A gente às vezes não tem noção do que a gente ora. Exatamente. Não tem. Né? E aí a gente continuou, ela, durante todo o trajeto da viagem, ela fez um propósito com Deus, né? Ela nunca tinha namorado. E nesse trajeto, ela pede para Deus um marido. Aí ela fala que ela quer casar e que ela ia fazer tudo certinho. Ia fazer tudo certinho, que era o meu medo, porque eu fiz tudo o contrário. E era uma das orações que eu fazia, Senhor, não vem sobre a minha filha. Porque aquela passagem que diz que o Senhor visita a iniquidade, aquilo me tirava paz. Temor. E eu dizia, Senhor, que essa palavra não se cumpra na minha filha. Agora, a senhora falando esse testemunho e vendo isso que a senhora está falando, eu vejo que, apesar de ser algo que eu não desejo que ninguém passe, porque de fato acredito que a senhora ainda deve relembrar muita coisa desse acidente. Mas foi um acidente que salvou não só você, mas salvou a sua casa. Salvou a sua família, salvou a sua filha. Minha filha. E talvez não, né? Deus sabe o que faz. A gente, às vezes a gente ora e Deus faz mais, porque ele além de ter quebrado literalmente a senhora, ele quebrou a sua filha, mas restaurou. E alcançou muitas amigas na época, sabe? Muitas amigas da minha filha na faculdade, ela fazia enfermagem, né? E graças a Deus se formou. E quando ela conhece o esposo dela, que é um menino que vem de uma história da Assembleia de Deus, uma mãe de oração, um homem mesmo de Deus, né? E aí eles começam a namorar, namoro de corte. Ele não pegava nem na mão dela. Eles só foram ter o primeiro beijo no altar. Que coisa né? linda. Então, hoje eles têm um ministério. Eles receberam uma palavra 1 ano atrás. O Senhor tirou eles do meio da parentela, levou eles para Londrina, lá no Paraná. Eles estão lá, largaram tudo, pastor. Do jeito que Deus mandou, ele fez. Eles fizeram a mala e foram embora com os filhos, né? E aí
Ela está lá trabalhando com casais, Que bênção. reconstrução de famílias. Olha aí. Né? A Juliana e o Arinaldo, eles são muito focados nessa obra sobre reconstruir famílias. Hoje, meus 2 netos, minha neta está fazendo um curso que é muito parecido com o Rema, lá nessa igreja que hoje eles fazem parte, né? Lá em Londrina. Tá uma família no altar. Uma família no altar. Que bênção. Não é? E a gente começa aí a caminhar, foi quando Deus foi É a me partir daí inclinando. que começa o seu ministério com o meu mulheres. ministério com mulheres. Porque aí Deus começa a me inclinar a curar outras mulheres. Que né? passaram ou que passam por situações pelas parecidas. situações parecidas. E a gente começou a receber mulheres, eu comecei a receber mulheres na minha casa. Né? E a como gente foi esse processo de, rapaz, eu acho que Deus quer me usar aqui para esse lado? Como é que começa essa percepção? Porque talvez as pessoas que estão nos assistindo tenham essa dúvida. Pastor, tá, amém, mas onde é que Deus vai me usar? Deus vai me usar aqui, Deus vai me usar ali? Como é que foi esse processo, Gardênia, de descobrir que ali, com mulheres, Deus estava... Tu percebia assim, rapaz, tem algo diferente aqui. Eu não sei, mas eu tô achando que tem um mistério por aqui. Aí eu vou voltar, né, para o momento de oração minha com o Senhor. Já. Mas assim, antes desse momento de oração, você começa a perceber. Começo a perceber. Como é que foi essas percepções? Porque as pessoas me procuravam. As mulheres me procuravam. Amigo, eu queria que tu orasse por mim. Mulheres que sabiam da minha história. Sim. Estou passando por esse processo e pá. Aí eu vou orar sobre isso. Eu digo, meu Deus. Aí eu não tinha esse entendimento. Aí eu começo a dizer para Deus sobre por que eu passei por tudo isso. Aí eu vou para aquela palavra, aí eu vou para aquele negócio de questionar a Deus, eu não tinha muita sabedoria sobre isso. Por que Deus deixou eu passar e tal? E por que ele permitiu? E aí eu ouço ele dizer para mim: eu vou pegar tudo que você viveu, todas as maldições que você está me dizendo que eu falava, assim, porque tanta maldição na minha vida, para transformar em bênção na vida de outras mulheres. A gente geralmente vira a chave da prisão que a gente era refém. Porque eu tenho um entendimento hoje, pastor, a gente é levantado naquilo que, na nossa dor. Geralmente a gente se torna especialista naquilo que Deus mais foi... Como é que eu posso curar alguém de algo que eu não sei? Você acaba tendo a cura e a vivência daquilo que passou. Você consegue entender de uma forma muito mais profunda. Quando uma mulher vem para mim e diz, eu não consigo sair disso. Eu sei por que ela não consegue sair. Porque quem não passou vai dizer assim, larga de besteira. É fácil. É fácil. É só fazer isso e aquilo. E não é. Existe toda uma prisão que você precisa mesmo mergulhar no Senhor, porque é de lá que vem a força. É verdade. Não tem outro lugar que te faça sair dessa escravidão. Quem nos ajuda nesse processo é o Senhor. Se não é a graça do Senhor nos dando condições. Não tem. Não temos força. Então, é isso. Aí eu comecei a reunir mulheres na minha casa para oração. Lá eu dava um pouquinho de testemunho, aí ficava sempre uma por último, eu preciso conversar contigo, e eu ia nesse processo, e a gente conseguia, muitas delas, a gente conseguiu, Deus, assim... Deu graça para restaurar o casamento. Aleluia. Né? Muitas viviam mesmo um casamento que era mesmo fora da graça, né? A desgraça. Né? E aí a gente conseguiu ajudar muitas mulheres. Aí a gente foi o tempo que eu fiz o Rema, né? Foi um divisor de águas na minha vida muito grande. E juntamente com a minha pastora, né? Que era a Lucinha, foi quem me deu muita força. Ela viu o meu ministério, né? Ela viu isso, foi uma das mulheres que me... Foi alguém usada ali para dar uma impulsionar. Para me impulsionar. Que bênção. Né? E aí, de lá para cá, a gente reunia no Luzeiros, né? A gente tinha o projeto dela que era Pérolas para Vidas, né? E tal. Quando nós paramos, eu fiquei como se eu tivesse... E agora? Vazia. E agora? Como é que eu vou fazer? Aí eu mudei de ministério, e agora? E aí Deus começa a me incomodar sobre isso, porque eu começo a pensar muito sobre isso. E eu converso com uma amiga,
vamos embora atrás de um lugar onde a gente possa, eu quero voltar e tal. Aí veio a pandemia. Aí, numa pandemia, eu não pude fazer nada. Sim. Temos que dar um tempo de novo. Aí eu tornei dar um tempo. E aí foi quando eu fui chamada para uma conferência no Paraná. E quando eu fui para lá, no avião, eu ia conversando com Deus. Eu digo, Senhor, cadê as mulheres que o Senhor ia me dar para eu cuidar? Onde estão essas mulheres? Senhor, eu preciso, eu estou com sede dessas mulheres. Eu quero levantar mulheres, eu quero que elas entendam quem elas são. Porque, pastor, se tem hoje um problema dentro da igreja, chama-se identidade. Sim. Muita gente perdida sem saber quem são. É. E aí Vão para tudo quanto é. procura vários caminhos para tentar achar. Exatamente. Verdade. E aí eu começo a conversar com Deus. Pronto, cheguei lá, fui para. Ministrei na sexta-noite, ministrei no sábado e tive o convite para ministrar no domingo. Ministro, tal, fui almoçar com o casal de pastores que me convidaram, o pastor Paulo e a pastora Anne, que também tem um projeto Isabel lá, que é daí que vem o projeto Isabel. Uhum. E aí o pastor Paulo, depois que a pastora Anne ora por mim, ele disse, eu tenho uma palavra de Deus para você. E ele começa a orar por mim e começa a destrinchar-se na minha frente um projeto. Aí ele disse, olha, Deus vai trazer as mulheres que você está pedindo. Aí eu começo a entender que Deus estava falando comigo. Porque era exatamente o que eu tinha conversado, muito específico. Muito específico. Aí ele começa a dizer. Aí ele começa a falar. Ele disse, Deus vai levantar mulheres que vão manter esse projeto. E você vai reunir mulheres. Se prepare. Aí começa, e ele fala muitas coisas que eu já tinha recebido lá atrás e que Deus começou a confirmar. Glória a Deus. Pronto, vim-me embora. Quando eu entro no avião, pastor, sabe assim, quando uma mulher está prestes a dar luz, incomodada aqui dentro, chega, sabe, gemia. Eu estava querendo chegar, eu estava querendo reunir, eu estava querendo, né, fazer acontecer, porque eu já tinha promessa, então a gente tem que entender que Deus, ele dá a promessa, mas quem se movimenta na promessa somos nós. Sim. Eu vou ficar deitada aqui esperando Deus mandar as mulheres, eu vou me movimentar e Deus vai me guiar. Sim. Né? E eu faço reunião com as meninas, minhas amigas, né? Algumas pastoras, e aí, agora o lugar onde vai ser. E aí eu acordei com o Blue Tree na minha mente. Cabeça. Aí eu disse, Blue Tree? Um hotel 5 estrelas. Beira de praia. Caro. Caro? Não, eu vou tirar dinheiro para fazer esse projeto, né? Vai vir as mulheres, mas eu não sei ainda. Aí eu resolvo ir lá. Aí eu converso com uma amiga que é amiga da diretora, hoje eu tenho amizade com ela. Aí eu fui lá. Quando eu chego no meu carro, eu digo assim para Deus. Eu digo, Senhor, se isso aqui está sendo da minha cabeça, será que eu estou ligando isso aqui ao luzeiro e aí por isso eu quero um hotel? Não. Se for da minha cabeça, eu quero uma prova. Se for do Senhor, que ela não me cobre a sala. Difícil, né? É um comércio, né? Aí eu entro. Um hotel, um evento religioso. Não cobrar. Não é? Aí eu vou, me sento com ela, converso com ela, falo do projeto. Ela, meu Deus, que projeto lindo. Vamos lá ver a sala. Aí ela me apresenta uma sala. Quantas mulheres tu quer receber? Eu digo, não. Aí eu aqui muito tímida, né? Umas 50 mulheres, 70, que eu tô querendo receber. Aí ela disse, olha, essa sala aqui dá 150 mulheres. Dá 150 mulheres. Começa aqui, porque é a menor que nós temos. Tá bom. Aí ela chama o gerente dela de eventos, o Max, que até que eu conheço. E aí ela diz assim, olha, a Gardênia vai querer um coffee break. Porque eu queria servir um cafezinho, uma coisa. Aí eu só comigo, meu Deus, quanto não vai ser esse coffee break? Eu pensando, né? Aí ela disse, você veja tudo para ela no melhor preço que puder, tá? E a sala é essa. E eu me lembrando que eu tinha dito para Deus. Aí ela se despede de mim e vira. Aí eu falei assim, meu Deus, não é, isso é da minha cabeça, porque ela ia me oferecer a sala. Falou preço. Aí ela deu os passos quando ela volta. Ela disse, e a sala é a minha parte
nesse projeto. Aí ali eu vi, né? Aí, pastor, foi fluindo tudo. Até o valor do coffee break foi um milagre. Aí eu reúno as minhas amigas, 30 mulheres, empresárias, amigas minhas, e falo do projeto. A gente divide mais ou menos quanto é que seria se a gente botasse 100 mulheres. Aí cada uma, olha, 100 e pouco para cada. Não, vamos fechar em 200, vamos ajuda aqui, ajuda dali. Pastor, começou a surgir. O primeiro, aí eu trouxe a pastora Anne, porque ela disse, usa o nome Projeto Isabel. Sabe por quê? Porque a Isabel era uma mulher mais velha, que ajudou Maria. Então, nós somos Isabéis, nós somos mulheres que ajudamos as mulheres mais novas. Aí eu digo, pronto. Gostei. Pô, gostei, Projeto Isabel, tá ótimo. Aí eu venho, faço, e no primeiro projeto, nós tivemos ali acho que foi 180 mulheres. Que bênção. Né? Glória a Deus. E nós vamos agora para o segundo ano. Tem uma frase, Gardênia, que eu aprendi andando com o pastor Josué Gonçalves, né, que ele é nosso mentor. Quando Deus aponta, ele paga a conta. Pronto. E aí a gente fez um grupo, manteve essas mulheres até hoje. Algumas, né, a gente entende. Sim, é o processo. É o processo, né? A gente entende que nem todo mês você tem ali disponível, você tem despesas, a gente entende completamente. Mas olha, é Deus quem paga. É verdade. É Deus quem paga, né? Porque aí nós passamos um ano lá, né? E foi ficando pequeno. A outra sala era muito grande e a outra sala muito pequena. Aí a gente resolve ir para um lugar maior. Aí o Senhor aponta o buffet da Alessandra. Sim, Alessandra Buffet, beleza, Buffet. Né? Alessandra Beleza Buffet, que é uma mulher de Deus, né? Que também faz um esforço, não nos cobra o lugar, só nos cobra o coffee, que também é um milagre. Que bênção. E ali nós recebemos, né? Primeiro que nós fizemos lá, nós chegamos a receber 400 e poucas mulheres. Aí. Então, todo mês a gente está ali. Gardênia, aí como é que é? Não tem placa de igrejas, porque nós somos a igreja. Sim. É um projeto que visa ali, a restauração de mulheres. De mulheres. Qual é a minha visão, pastor? É que uma mulher restaurada no seu ministério, ela está pronta para ajudar, para servir. Então eu digo lá para as mulheres, vocês estão aqui, vocês venham a esse projeto. Vão ser restauradas e enviadas. Para ser restauradas e voltar para o ambiente de vocês como uma nova mulher para ajudar outras mulheres. É isso mesmo. É isso mesmo. Esse é o projeto de reino. Ali não tem nenhuma pretensão de igreja, ali não tem nada. Ali tem uma recuperação, reposicionamento. Eu até posso dizer sobre isso. Um reposicionamento de mulheres. Que bênção. Né? Vamos parar de... Ali a gente fala a palavra de Deus, é o que ele quer falar, não é o que a gente quer ouvir. Eu sempre digo lá. Eu disse, olha, eu não saí da onde eu saí, Deus não me tirou daquele lamaçal, colocou os meus pés numa rocha para eu continuar sendo a mesma Gardênia. Quando eu conversei com Deus, eu disse, para mim só vai servir um ministério se eu puder saquear o inferno. Glória a Deus. Se for para saquear o inferno, nós estamos juntos, Senhor. Né? Então, a gente vai lá pregar a palavra, reposiciona essas mulheres, vamos parar de mimimi. Às vezes eu digo lá para elas, já acabou esse tempo. E a pastora não me convidou para cantar. Glória a Deus que ela não te convidou, irmã. Te alegra com a irmã que ela convidou. Porque a gente vê isso, pastor. Verdade. Não é? A gente vê isso, a gente está aqui, observa como é que é o ciúme dentro, não se alegra com o que a irmã recebeu. E a mulher, ela tem a Bíblia fala que, assim, eu falo como esposo, né? Se eu tô triste, a casa continua a mesma coisa. Se meus filhos estão tristes, mas se a minha mulher estiver triste, a casa tá em luto. É incrível isso, Gardênia, é incrível como o ânimo da casa, a vida da casa passa ali, orbita pela vida da mulher. É incrível. É aquela coisa mesmo, né? Da palavra, de ser auxiliadora. Que a auxiliadora vai além dessa coisa de que eu estou aqui só auxiliando a fazer alguma coisa. Ela fala muito mais. Ela está lá, ela é muito mais. Ela
Eu sempre brinco, assim, eu faço questão que meu marido seja o cabeça da casa, né? Eu sou submissa ao meu marido, eu faço tudo que eu posso fazer para servi-lo, eu amo servi-lo, né? Eu levo isso para as mulheres, né? Essa coisa de você, de briga, de confusão, e você parar de servir porque você está aborrecida, isso não existe na palavra. A palavra nos exorta e nos ensina a sermos mulheres que andam continuamente na presença de Deus, e quem anda continuamente na presença de Deus não se aborrece. É claro que a gente tem as nossas coisas, você recebe Nossas uma palavra, nossas guerras. guerras, mas eu aprendi algo. Tem algo maior do que a minha guerra. É verdade. Tem algo maior. É por algo maior que eu estou, não é por causa dessa bobeira onde Satanás quer me deixar presa. Eu vou para frente, né? Então, eu sempre digo, na minha casa, a gente resolve as coisas logo. Eu, pelo menos, eu corro para resolver. Às vezes nem sou eu que sou culpada de alguma coisa, mas sou eu que chego e digo, me perdoa, e a gente vai recomeçar. Então, esse projeto, ele tem ajudado muitas mulheres. Eu recebi agora de uma moça que foi pela primeira vez, segunda-feira passada, e eu recebi um testemunho dela que eu chorei, né, porque eu me emociono de ver o que Deus está fazendo. Porque não tem nada a ver comigo, pastor. Verdade. Né? Tem a ver com o que ele quer fazer. E sabe o que eu vejo? Há uns 2 anos atrás eu comentei com uma amiga, Deus está movimentando mulheres nessa cidade. Deus está levantando um exército, Deus vai levantar um exército de mulheres que não se abatem, que não se calem, mas que vão pregar o evangelho da forma como Deus deseja que seja pregado. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Testemunho poderoso. E a gente tá aqui com o livro da Gardênia. Deixa eu fazer aqui um Mulheres com o chamado. com chamado, histórias que curam. Gardênia, fala um pouquinho desse livro Esse aqui. livro, né? De repente, se alguém quiser adquirir, esse aqui é o meu, gente, viu? Esse aqui é meu, tá? Então, você vai ter que adquirir outro. Esse aqui é o meu. Mas você pode falar aqui para os nossos ouvintes, para os nossos que nos acompanham, o que é essa história desse livro? Esse livro, uma amiga minha que me indicou para a diretora, né, dessa editora, que é lá de Salvador. Inclusive, ela veio ministrar no Projeto Isabel. E hoje nós vamos lançar agora um outro livro, Somos Isabéis. Legal. Que, na verdade, a gente queria fazer só com maranhense, mas não deu ainda. Então, ficou nacional. Mas esse livro eu fui convidada a participar dele com o meu testemunho. E eu conto o meu testemunho de volta, que é esse testemunho que eu conto aqui sobre voltar para os caminhos do Senhor, no acidente, a minha filha ressuscitou, tudo que o Senhor fez, né? Eu conto aí. São 31 mulheres que estão contando os seus testemunhos, que vale a pena você ler e aprender com essas mulheres, porque Deus, ele nos ensinou muitas coisas na nossa caminhada. Amém. A gente vai colocar o link, caso você queira adquirir. E Gardênia, nós estamos chegando ao fim do nosso episódio, nosso podcast, nossa conversa que foi poderosa. Vai ter outras, a gente vai ter outros podcasts com a senhora. Mas eu queria que a senhora deixasse um recado aí para essa mulher, essa pessoa que está nos ouvindo. Deixasse uma mensagem daquilo que Deus tem ministrado sobre a sua vida, daquilo que Deus tem entregue na sua vida, da porção do Senhor na sua vida, que eu creio nisso, sabe? A gente não se basta. Eu acho que Deus, na sua multiformidade de graça, ele entrega porções. E a porção que Deus entregou para você alcança um determinado número de pessoas. Isso. A porção que Deus me entregou alcança. Cada um tem a sua porção de Deus. Porção. E é por isso que a gente precisa do outro. Porque a gente não se basta, a gente não vai alcançar todo mundo. Vai ter lugar que eu nunca vou, mas o senhor vai. E vice-versa. Pois é. Então, é dessa forma, eu sempre digo isso. Eu penso dessa forma. Então, deixa um recado aí para essa mulherada, para esses nossos ouvintes aí. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você, mulher, é que você precisa buscar a sua identidade. A gente não vai para lugar nenhum sem saber quem somos. E você não vai adquirir a sua identidade fora dessa palavra. A sua identidade está aqui. Quem você é está aqui. E você é filha amada de Deus. E eu sempre digo, não importa o que você possa estar vivendo nesse momento. Não importa qual é a tua luta. O que importa é que se você colocar diante do Senhor,
Ele vai te dar o escape. Ele vai tirar você desse lugar. Ele vai te dar um renovo, ele vai te dar a tua identidade e vai te levantar. Então, não desista, não pare, continue, mergulhe nessa palavra todos os dias, todos os instantes que você precise. Busque ao Senhor. E outra coisa, busque mulheres maduras que podem te aconselhar segundo essa palavra. Escolha as mesas, sente nas mesas que Deus tem para você. Essa é o que eu quero dizer para você neste dia. Busque ao Senhor. Ele é a resposta para todas as coisas, ele é a fonte para nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Que testemunho poderoso. Obrigado, Gardênia. Pastor, muito obrigada também. Eu fui extremamente edificado. Amém. Aqui com esse testemunho. Fico muito feliz por Deus estar te levantando aí para ser boca de Deus para muitas mulheres. Amém. Que Deus possa ampliar, que não falte sobre a sua cabeça Amém. o óleo da unção. Amém. E que a cada dia o Senhor venha lhe trazer mais e mais clareza, palavras, estratégias para alcançar esses corações. Amém. E você que está nos acompanhando aí, fica de olho que nós estamos mais e mais episódios. Quero te agradecer por estar aqui nos acompanhando. Deus te abençoe. Paz e graça. Shalom.